Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto, uma história sobre como é lutar contra os nossos próprios monstros internos para finalmente encontrar um pouco de bem-estar. Essa narrativa segue uma estrutura bem clássica, sabe? A tal da jornada do herói, que no fundo é mais familiar pra gente do que parece. Vamos ver como essa jornada se desenrola. Bem, toda grande história começa com um conflito, certo? E essa aqui não é exceção. O primeiro ato já joga a gente no meio do furacão, apresentando a força que está no centro de tudo, o monstro do medo. É essa a voz que ecoa sem parar no mundo da nossa personagem. E não é um sussurro, não. É um grito, uma ordem. Não faça hipnose, é perigoso. Imagina só o peso dessas palavras. Não é uma sugestão, é uma muralha, uma barreira que o próprio medo constrói para impedir qualquer tipo de mudança. E esse medo não fica só na cabeça, ele transborda para o mundo exterior. O cenário que se descreve é de puro caos. Pensa numa personagem apavorada numa rua escura e um monstro gigante, uma sombra enorme, pairando sobre ela. As luzes piscando, é uma atmosfera de opressão total, onde o perigo parece estar em cada esquina. Mas sabe como é? Mesmo na escuridão mais total, às vezes uma outra voz consegue-se fazer ouvir, uma voz bem mais calma, que marca uma virada fundamental na nossa história. É a chegada de um sussurro de esperança. E olha só o contraste. De um lado, aquele monstro que grita. Do outro, surge uma presença serena, quase como uma fada flutuando sobre todo aquele caos. Essa é a consciência. E ela não tenta gritar mais alto que o medo. Pelo contrário, ela oferece uma perspectiva, completamente diferente, quase um paradoxo. E é aqui que o conflito interno fica cristalino. De um lado, a voz do medo, super direta, é perigoso. Do outro, a consciência dá uma virada genial nessa ideia. É perigoso melhorar e sentir alívio. Isso aqui expõe a verdadeira natureza da autossabotagem. O medo não é só do desconhecido, é o medo da própria melhora, o medo de sentir alívio. E é esse conflito que abre a porta para um momento clássico em qualquer jornada de transformação. Depois que o problema está bem estabelecido, uma oportunidade aparece, um novo caminho se apresenta. É o que chamam de chamada aventura. E então, de repente, no meio daquela escuridão toda, pá! Uma luz. Um outdoor gigante, super iluminado, surge como um farol de cor e esperança naquela cidade sombria. O contraste é gritante, impossível de ignorar. E o que esse sinal diz? André Random Hipnoterapia Online. Mas olha, o ponto-chave aqui nem é o serviço em si, mas o que ele representa na história. Uma escolha. Uma escolha clara. É uma porta se abrindo para longe do caos, oferecendo um caminho direto para finalmente encarar aquele monstro. Bom, receber o chamado é uma coisa. Agora, atendê-lo, aí é que são elas. É nessa fase da jornada que a nossa personagem toma uma decisão que muda tudo. Ela decide cruzar o limiar. A ação em si é simples, um sorriso e uma mensagem enviada pelo celular, mas, repara só na mudança do cenário, não estamos mais naquela rua escura e caótica. Agora, a personagem está num parque, um lugar claro, alegre, com árvores, flores, luz do sol. Isso mostra de forma brilhante que o simples ato de decidir já começa a transformar o mundo ao nosso redor. A gente pode quebrar esse processo em 3 passos bem claros. Primeiro, a decisão, aquele ato simples de estender a mão e pedir ajuda. Segundo, a sessão. A personagem participa de uma sessão online num espaço seguro, confortável, é onde a transformação de fato acontece. E, finalmente, o terceiro passo, o grande prêmio, o resultado, a chegada do tão sonhado alívio. E assim a gente chega ao clímax da jornada. Depois de enfrentar um monstro, cruzar a fronteira e fazer o trabalho necessário, qual é a recompensa? Bom, é a razão pela qual essa jornada toda começou. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. O alívio chegou. Não tem mais luta, não tem mais caos. É só a declaração de um novo jeito de ser. É a vitória, resumida nessas 3 palavras. E como é esse alívio na prática? É uma transformação de 180 graus. A personagem agora está dançando, feliz da vida, num jardim vibrante, cheio de flores coloridas e borboletas. O sol brilha forte. Existe uma sensação de estar vivo, de liberdade. É o exato oposto daquele mundo sombrio e opressor do começo. É a paz finalmente conquistada. E assim, essa análise da história nos leva a uma reflexão. A gente acompanhou uma personagem que enfrentou a voz do medo e encontrou o alívio. A história funciona quase como um mapa, não é? E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Que monstro interior,
Que voz interna pode estar impedindo a chegada do alívio na vida de alguém?